Olá, arquitetas, olá, arquitetos e engenheiros também. Estamos começando hoje mais uma live e hoje, sexta-feira, o nosso tema é com um convidado, né? Toda sexta-feira a gente faz uma live aqui com um convidado. E hoje a gente convidou o Gustavo, já vou chamar ele aqui. O Gustavo, ele é engenheiro para trabalhar nessa área de fazer toda a parte de diagnóstico ambiental. Então, ele já está aqui entrando. Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, Tati, tudo bem com você? Tudo certo. Então, já tem aqui até alguns alunos nossos, que o Daniel já entrou. Então, como eu estava falando, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Gustavo. O Gustavo, ele é engenheiro ambiental. Ele faz essa parte toda, desde o diagnóstico ambiental até o licenciamento ambiental de projetos de loteamento. E, enfim, a gente vai bater um papo aí sobre como as interferências, né, das questões ambientais no projeto de loteamento e a importância da gente trabalhar isso na parte já de conceituação do projeto de loteamento para facilitar tanto a aprovação do loteamento como a aprovação ambiental, né? Os dois projetos são importantes e a gente precisa alinhar bem, né, as duas partes, tanto urbanístico como ambiental, para ter uma aprovação sem grandes dificuldades, né? Gustavo, se quiser começar se apresentando aí, falando um pouco do que você faz, da sua experiência. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade, né, Tati, de contribuir com os arquitetos, né, projetistas de loteamento nessa questão ambiental, que é bastante importante. A gente sempre vive as dificuldades e as questões ambientais para os licenciamentos, né? Eu vou falar um pouquinho de mim. Na verdade, eu sou engenheiro agrícola, formado na Unicamp, né? E há mais de 20 anos trabalho na área ambiental, então praticamente eu já me considero um engenheiro ambiental por prática, né? Pela prática, né? Eu trabalho na Arbórea Ambiental, uma empresa que também já tem uma atuação bastante grande, bastante ampla no mercado. Já temos muitos trabalhos de sucesso, muitos loteamentos aprovados, de diversas formas, tamanhos, diversos locais, mas posso dizer que com a grande predominância aqui no estado de São Paulo. E tive o prazer já de trabalhar em vários projetos com a Tatiana e com a Juliana, e foi uma grande satisfação e muitos projetos de sucesso, né? A gente pode dizer assim. Sim. Então vamos lá, estou aqui à disposição para... Peraí. É que eu fui por o nome aqui da... Ai, eu me perdi, peraí, gente. Não, pode tomar seu tempo. Vamos lá. A gente, assim como o Gustavo, a gente trabalha muito desenvolvendo projeto aqui no estado de São Paulo. Então, a nossa maior experiência, eu também falo bastante para o pessoal aqui do GraProAB, né? Já expliquei uma vez sobre a SMA 72, né? Mas eu acho que tudo que a gente vai falar serve para qualquer pessoa, em qualquer cidade que tiver, porque tem algumas questões ambientais que algumas não, as questões ambientais em geral funcionam para todas as cidades, né? Talvez tenha uma outra lei mais específica. E aí, então, vamos começar assim, de saber a importância de ter um estudo ambiental prévio para a gente começar a desenvolver um projeto de loteamento, né? Antes de entrar a minha parte, né, de projeto de loteamento, eu gosto de trabalhar, né? Ter um levantamento topográfico final já, né, recém-feito, e o estudo ambiental antes de começar a trabalhar. E aí, como vocês desenvolvem isso sempre, eu gosto muito de desenvolver com vocês, porque eu já falei, o estudo de vocês é ótimo, é super prático. Mas fale um pouco, assim, desse estudo prévio, como que vocês fazem essa análise prévia, né, as orientações que vocês dão, o que é importante, na verdade, passar de informação do ambiental para embasar, né, o projeto urbanístico e também os projetos de infra, né, porque eles também vão olhar ali e saber o que eles podem e o que não podem fazer. Bom,
Eu agradeço, né, a avaliação que você fez do nosso trabalho. Mas o estudo prévio de restrições ambientais, eu acho que ele é fundamental, né, para que tudo funcione, para que tudo dê certo, na parte de aprovação, até o final, lá na licença de operação do empreendimento, né? Voltando um pouquinho, assim, antes de falar da importância, só gostaria de conceituar o que é um estudo ambiental prévio, né? E como que a gente, resumidamente, faz para chegar nesse produto final, né? Isso aí, assim, é importantíssimo a gente ter um levantamento planialtimétrico muito bem feito, né? Isso é fundamental, né? Não só para esse estudo, como depois para o projeto urbanístico, terraplanagem, todo o projeto de infraestrutura. Mas se a gente já começar a trabalhar com um levantamento planialtimétrico de qualidade, isso assim realmente faz toda a diferença, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma vistoria de campo, né? Antes disso, a gente já coleciona algumas cartas oficiais, cartas do IBGE, cartas do IGC, já faz uma avaliação detalhada também nas imagens do satélite, através do Google, né? Hoje o Google dá para a gente essa possibilidade, e a avaliação da própria planta planialtimétrica, né? E aí a gente faz uma avaliação assim como todos os estudos de impacto ambiental, pautada em 3 aspectos, né? Que é o meio físico, biótico e o antrópico. Então, quando a gente vai para a área para fazer o estudo, mesmo que isso seja um estudo prévio, a gente vai, no caso do meio físico, né? A gente vai, o que a gente vai encontrar ali? O que a gente vai buscar? A identificação de nascentes, a identificação dos córregos, das áreas brejosas, da existência de barramentos, de travessias, de planícies de inundação. Então, todos esses aspectos que a gente vai... A declividade, né, a geomorfologia do terreno, as declividades mais acentuadas, as áreas suscetíveis a alguns processos erosivos, verificação de áreas degradadas por erosão, né, ou por algum outro tipo de interferência. E áreas também sujeitas a inundações, né? Fundamento, né, da geomorfologia, da proximidade dos cursos hídricos, também a gente já consegue ter uma noção, uma ideia inicial da suscetibilidade à inundação de algumas áreas. Então, no aspecto físico, a gente aborda principalmente essas questões. Já no meio biótico, é a caracterização da vegetação. Então, são os fragmentos de vegetação que existem na área, qual que é o seu estágio de regeneração, se a área é uma área agrícola, antropizada, se existem fragmentos de vegetação, se ele está no estágio inicial, se ele está no estágio médio, se ele está no estágio avançado. Se a gente está... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Isso você já consegue, só olhando, você já consegue perceber essa questão da vegetação, o estágio dela inicial, médio, avançado, só de olhar? Veja, a gente já tem um olhar, assim, sim, experiente, treinado. Né? Então, quando eu vou na área, ou as engenheiras que trabalham com a gente vão na área, as engenheiras agrônomas, engenheiros florestais, né? Eles já têm um olhar. Obviamente que para essa definição existem critérios técnicos, né? Então, assim, você vai seguir o critério técnico e vai ficar, eu estou dizendo que isso daqui é médio por tais e tais e tais critérios, inclusive definidos em resoluções, né? Para a gente definir se é um ou outro. É óbvio que também existe ali a partir de quando termina o inicial, começa o médio, né? Existe aí um grau de subjetividade nessa interpretação. Mas, sim, de um modo geral, a gente já falou, aqui já está mais para o médio, aqui já está mais para o inicial, aqui é uma área pioneira, uma pastagem que talvez esteja um pouco suja, enfim. Então, a gente já vai qualificando isso e, obviamente, depois, no decorrer do trabalho, nos detalhamentos, dos laudos de caracterização de vegetação, a gente vai aplicando toda essa metodologia para ter uma base legal em todas essas definições, né? Outra coisa que a gente já avalia também é a ocorrência das árvores isoladas, se são pomares, se tem predominâncias de exóticas, predominância de árvores nativas, né? Qualifica isso daí. E principalmente, até, acho que a gente viveu recentemente algumas questões dessas, né, Tati? De árvores em listas de ameaçadas de extinção, né? Que aí é uma outra restrição também que a gente enfrenta. E além disso, assim, se a gente percebe que é uma área onde vai haver necessidade de supressão para ocupação, uma área que tenha muita vegetação e que tenha enquadramento para supressão para ocupação, aí a gente já vai pensando também
na questão da fauna, que também está no meio biótico, né? Que aí, se tiver esse tipo de situação, a gente também já vai precisar de um laudo de fauna, então a gente já vai percebendo se é o caso ou não de um laudo de fauna específico, né? E também a questão da presença de capivara na área, para também já pensar nos relatórios de avaliação de febre maculosa, né? Que também já é hoje, por exemplo, um dos elementos que estão sempre questionados no licenciamento ambiental na parte do meio biótico da fauna. Tá. Já no meio antrópico, aí a gente também começa a avaliar outras questões, né? Possíveis áreas de contaminação, né? Em função aí do passado, do uso anterior do solo, áreas degradadas, presença de resíduos, às vezes os resíduos dentro da própria propriedade ou muito limítrofe a ela, que possa ter algum tipo de influência, né? Depósitos de resíduos clandestinos, as servidões administrativas, então existência de linhão, de rodovias, os afastamentos todos, tudo que pode significar também restrições e que impactam também nisso daí. Bens tombados, unidades de conservação, essas eventuais envoltórias que incidem, né, de unidades de conservação ou de bens tombados na área, e a gente vai fazendo essa avaliação e vai colocando, né, vai fazendo esse levantamento, vai colocando na planta, vai inserindo também essas novas informações. Deixa eu te interromper de novo. Sobre a questão do lixo que você falou, na verdade você usou um outro nome. Tem a questão do lixo que às vezes tem na área ou não, e tem algum outro tipo de, sei lá, algum tipo de plantação, alguma coisa assim, não sei, que gere resíduo, que possa ser prejudicial e que leve a ter sei lá, que dê algum trabalho a mais para essa questão ambiental ou não? Quando tem pastagem, assim, ou quando tem plantação, não há um problema? Normalmente, as culturas agrícolas, né, não geram nenhum tipo de impedimento de passivo ambiental, né? Já tive um caso ou outro, assim, pelo fato de uma empresa, a CETESB conhecidamente conhecia essa área e ela usava algum resíduo industrial orgânico, e a gente teve que fazer algumas análises de solo para comprovar que não havia nenhum tipo de resíduo, mas assim, já sabia que de antemão que não seria um problema, né? Acho que o maior problema geralmente é quando existiu a área, a ocupação por estacionamento de máquinas, posto de gasolina e muito próximo de aterros sanitários, aí sim você começa a ter essa coisa de ter alguma coisa com uso de agrotóxico, ou sei lá, uma lavagem, assim, não costuma ser um problema. Geralmente esses produtos, né? Não estou dizendo assim, se houve lá uma área de estocagem de agrotóxico que pode ter tido um vazamento, é uma coisa, um pouco diferente, né? Mas assim, o uso na agricultura, geralmente eles degradam, né? E não representam, não representam uma restrição para a ocupação, tá? Aí, quer dizer, uma vez tendo todos esses elementos, a gente consegue mapear e colocar nessa planta inicial planealtimétrica todas essas referências, né? E isso vai ser uma ferramenta que vai nortear o projeto urbanístico, né? Com todos esses elementos ali, e todos esses elementos de atenções, né? E pontos de atenção que a gente coloca nessa avaliação preliminar ambiental, aí a gente já praticamente tem todas as condições de colocar as nossas preocupações ambientais para o arquiteto urbanista, né? Para que ele possa desenvolver um projeto urbanístico com todas essas considerações. Aí seria já uma grande ajuda, uma grande ferramenta para um projeto de sucesso, né? Para depois a gente tramitar nos órgãos ambientais. Sim. A gente também, essa planta, né? Ela vai indicar, por exemplo, numa travessia. Eu tenho que ligar dois pontos. Tem um córrego, por exemplo, que atravessa um rio, um córrego que atravessa a propriedade. Eu tenho que fazer uma interligação entre dois pontos, né? E vai indicar, por exemplo, quais são os pontos mais favoráveis, né, do ponto de vista ambiental, para que a gente possa fazer essa travessia. E também vai dar também uma ferramenta importante para que a gente faça uma avaliação, por exemplo, da área útil a ser urbanizada, né? E, portanto, fazer uma validação da viabilidade econômica que estava se esperando da área, né?
Sim. Só, E só você já ilustrando. indica também alguma coisa assim de tipo se ali é passível de corte, se não é passível de corte, assim, tipo, tem a porcentagem, Isso. não tem a porcentagem de área mínima, não pode cortar nada, ou vai poder cortar alguma coisa, ou quanto que pode cortar, ou onde pode cortar, né? O principal é aonde pode É, cortar, onde né? pode e quanto pode, né? Porque, E quanto pode. olha, pelo que tem de fragmento aqui, a gente já não pode cortar nada. Os únicos cortes que, na eventual necessidade de algum corte, tem que ser de utilidade pública, de saneamento, alguma coisa assim, né? Aí, se você já tem uma cobertura maior desses fragmentos, aí você pode ter o enquadramento para alguns cortes. Aí a gente vai indicar onde, em função do estágio de desenvolvimento dessa restrição, considerando também a área mais interessante para ocupação. Enfim, aí a gente vai discutindo isso junto com dando os enquadramentos, né, e o tanto que a gente poderia cortar, né, e se discutindo, ó, pode cortar, mas aí eu tenho que compensar. Essa compensação também tem custo, também demanda diária e como que isso fica, né, e onde que poderia ser feito esse corte, né. É uma E coisa a interessante. compensação, ela é sempre na mesma área ou você pode compensar em outra área? Assim, a gente procura, né, fazer essa compensação na mesma área, né, até pela facilidade de gestão dessas compensações ambientais, né. Mas, eventualmente, quando não cabe, aí a gente tem que buscar outras áreas. Até um dos pontos que a gente vai se preocupar, que devem ser levados em consideração, né? Quando você não tem área de compensação na propriedade e vai buscar áreas novas, acaba sendo um impeditivo, uma dificuldade extra para a equação ambiental do licenciamento. É que isso pode acontecer, né? De repente você tem uma área que, sei lá, já tem 30% de área vegetada, você vai, o que você puder cortar lá 10% a mais, se for possível, já tem 20 com vegetação, né? Eventualmente não tem espaço para, sei lá, não está Para novas sobrando, né? compensações, né? Para novas compensações, você não vai ter mais área verde locada, né? Porque sistema de lazer você não pode compensar, né? Porque a compensação é uma ocupação diferente, né? De vegetação, de plantio, né? Alguns municípios, né? O município aceitando e a CETESB geralmente aceita, ela aceita um tanto de você fazer a compensação ambiental no sistema de lazer. Mas Ah, tá. é um uso um pouco distorcido, né, da área, né? A área começa a perder um pouco a sua finalidade, né? É uma área para uso de lazer, de implantação de praça, etc. Mas, Uhum. um tanto, às vezes, a gente consegue usar o sistema de lazer para algumas compensações adicionais. A gente, quando está nessa situação, a gente fica torcendo para que a área loteada seja uma fração da propriedade dele, né? Que ele possa emprestar um pouco da outra área remanescente para fazer, Ah, tá. para fazer a Tem algum compensação. cantinho, Em tem algum ou canto uma ali parte de app que não tem, né? Para pôr tem ali lá, na app, né? Porque às vezes na também live a do Guia. vegetação não está na área de preservação permanente, né? E a gente preserva a parte de Isso, vegetação, mas sobrou a área de preservação permanente que às vezes não está toda vegetada, né? E dá para compensar ali dentro, né? exato, né? Isso é bem importante, né? E a gente compensa assim, né? Agora, quando não existe, muitas vezes a gente pode buscar áreas públicas, né, no município. Ah, Mas as tá. áreas públicas, às vezes, é uma solução, às vezes uma praça, um lugar que precisa de um reflorestamento, uma APP pública. Mas, assim, às vezes tem muita dificuldade, né, da comunidade que está no entorno, você não consegue controlar, às vezes o pessoal solta animal ali no teu reflorestamento. E essas Aí não compensações, elas sobrevive. têm, Uhum. você tem que cumprir um termo de compromisso, né, que é o tal do TCRA, né? E se você não consegue ter a gestão sobre essas áreas, ou se você tem uma ingerência sobre essas áreas, esses compromissos não chegam ao final, né? Passa 1, 5, 10 anos e você não consegue atingir a autossustentação para poder chegar no final do termo de compromisso e aí o Encerrar o termo de recebimento. compromisso e não ser mais o responsável por isso. Uhum. É Exato, porque exato. o loteador fica responsável por manter aquela área até ela estar Até, sustentável, é isso, isso, né? até a autossustentação, né? Até eles Tá. entenderem que a partir daí eu não preciso mais controlar formiga, substituir muda, fazer a roçada, para que o sistema continue saudável e em processo de regeneração. A partir daí, sozinho, a mata, né?
o fragmento de vegetação, o reflorestamento, atingir uma maturidade que ele se autossustenta. Então, na verdade, isso é um ponto muito importante para o loteador, né? Porque o objetivo dele é conseguir um local onde ele possa, sei lá, atingir isso o quanto antes, né? Porque ele tem um custo de ficar mantendo isso, né? Uma gestão, um custo. Ele tem que fazer, assim, ele tem que ter um local adequado, né? Que são basicamente as áreas verdes, eventualmente alguns sistemas de lazer, no caso do loteamento. Mas ele tem que ter também um cuidado muito grande na contratação das empresas que vão fazer esse trabalho, porque esse trabalho representa tem um enquadramento para você fazer. Você tem que obedecer um critério técnico, né, de diversidade de espécies tardias, espécies precoces. Se você compra mudas de qualidade, se você faz uma manutenção adequada desse reflorestamento, no final das contas você vai economizar e conseguir entregar isso mais rápido. Quando isso é negligenciado, existe uma perda muito grande de mudas, existe a necessidade de você ficar replantando as mudas, e aí esse tempo acaba se estendendo muito e ficando até mais custoso, né? Sem contar que isso pode trazer, lá no futuro, com tudo implantado, você quer uma licença de operação e aí a CETESB vai fazer uma vistoria lá, por exemplo, né? E vai identificar, por exemplo, que você não tem todo o reflorestamento feito, perdeu-se muita muda, o mato tomou conta da área de reflorestamento, ou seja, você vai ter que refazer para demonstrar para ela que isso está feito. Enfim, isso acaba atrasando, por exemplo, uma licença de operação, que é uma situação que a gente tem que, ao máximo, buscar evitar. Sim. E o que a gente pode, nesse momento de projetar um loteamento, né, do urbanista, aqui, do arquiteto urbanista, né, depois que ele recebe esse estudo prévio ambiental, o que é importante assim, dele entender desse estudo, dessa análise ambiental, para ele fazer o projeto dele respeitando, né, as leis, as regras e, de certa forma, facilitando a aprovação, né, tanto da parte urbanística quanto da parte ambiental? Olha, acho que o arquiteto ele deveria, né, se interessar nessas questões ambientais e não precisa ser um expert, né, mas na medida que ele vai adquirindo uma experiência e vai tendo oportunidade de trabalhar com empresas que trabalham na área ambiental, adquirir um conhecimento, né, disso tudo, né, e na hora de projetar, por exemplo, tendo em mãos, ter um pouco de conhecimento da legislação ambiental, e tendo em mãos um mapa, né, de restrições ambientais, um projeto prévio ambiental como esse que a gente comentou, saber usufruir das informações que estão ali para o seu projeto, né? Então, algumas coisas que a gente repara. Não posso locar meu sistema viário aqui em cima, por exemplo, de uma APP, né? Então, ele coloca lá tangenciando a APP direitinho lá, para mim. Só que, poxa, tem uma terraplanagem, né? Às vezes tem uma declividade do terreno, você tem que considerar que ali vai existir um corte ou vai existir um aterro. E isso não pode impactar na APP ou não pode impactar no fragmento de vegetação que você está tangenciando. Então, são elementos que você precisa saber interpretar do mapa de restrições ambientais para o seu projeto, né? Outra questão, como eu te falei, temos que fazer uma interligação de uma área para uma outra por um córrego. Poxa, vamos avaliar aqui onde uma menor intervenção na APP ou um fragmento de vegetação, se tem uma parte com médio, uma parte com inicial, vamos privilegiar o inicial, ou então onde tem uma faixa mais esbelta, né, do fragmento, que é um pouco de contabilizar e avaliar. Óbvio que também tem que ter uma coerência urbanística, né? Mas dentro dessas possibilidades, avaliar sempre tem em mente uma questão que é muito falada na questão ambiental, é a alternativa locacional, né? Quais são as nunca perto da nascente, né? Sempre tomando muito conta da PP de nascente, né? Mas qual alternativa locacional vai me gerar um menor impacto ambiental dentre as possíveis ali para colocar uma travessia, por exemplo, né? E depois, obviamente, as outras infraestruturas urbanas, né, como a drenagem, rede de água e esgoto, quando a gente precisa passar por uma área verde, a fazer a interligação.
Então, sempre tem em mente essa questão da alternativa locacional. Acho que isso é muito importante. Porque às vezes você fala assim, mas isso aqui é uma linha reta, aqui já sai daqui do ponto mais baixo, já chega lá. Poxa, mas se você andasse um pouquinho por ali, você já evitava a supressão desse fragmento, né? Mas isso aí é certeiro, né? Se a gente entra com isso lá no órgão ambiental, ele vai falar, não, você pode desviar para cá, porque não precisaria, essa supressão é desnecessária. Então, e os órgãos ambientais, eles não se preocupam tanto com essa questão de distância e projeto urbanismo, né? A gente tem alguns exemplos disso, assim, já vai andar um pouco mais e ele simplesmente anda um pouco mais, né? Mas não vai cortar nesse trecho, não vai na vegetação mais difícil, ou vai ter que andar mais para cruzar essa APP, mas se você for ali 500 metros para frente, você não cruza, anda 500 metros para a gente, né, já passou por projetos assim, né? Tem uma hora, né? Tem uma hora que até, assim, tecnicamente existe até uma avaliação se de fato é a melhor alternativa ou não, porque tem hora que você fala, poxa, mas aqui eu preciso fazer essa travessia aqui para interligar o outro lado. Ah, não, mas você coloca uma estação elevatória aqui, Antônio, poxa, mas será que eu preciso colocar uma estação elevatória? Eu poderia cruzar aqui e dar continuidade sem ter a estação elevatória, né? Quer dizer, talvez a alternativa da estação elevatória eu teria zero de intervenção numa APP ou de uma supressão, sendo que às vezes uma supressão de uma obra linear, né? Não estou dizendo que vai ter um desmatamento, né? Não, mas às vezes a pessoa fica às vezes tão fixada naquela questão, às vezes o órgão público, né, que fala, não, vamos colocar aqui uma elevatória que, poxa, mas a elevatória tem um custo alto, é um ponto de fragilidade, por mais que você tenha sistemas de pulmão, sistemas de contingência, no caso de falta de luz ou, né, de geradores, é um ponto às vezes de roubo, né, de máquinas, de fios. Então, enfim, a gente vive, às vezes, alguns dilemas de discussões dessas com os órgãos ambientais justamente disso, né? Não, a gente poderia evitar essa supressão, mas também, por outro lado, a estação elevatória também é um elemento que, se possível, também poderia ser evitado, né? Então, a gente tem sempre que ter, às vezes, esse balanço e essa forma de conversar com o órgão ambiental para avaliar as alternativas. Aqui tem uma pergunta que na área de APP não posso pedir supressão de nada. É uma pergunta. Não, assim, na área de APP, a supressão, por exemplo, a supressão ela precisa ter uma justificativa de utilidade pública, no caso do loteamento, né? Ela é possível, né? Mas ela tem que ter essa justificativa, porque você não vai poder fazer uma supressão, por exemplo, numa área de APP para implantação de um lote, por exemplo, né, para locação de um lote, né? Então, a área de APP, elas naturalmente são áreas verdes, né? Então, essas áreas verdes, fragmentos de vegetação, você precisa eventualmente atravessar para justamente colocar um sistema viário de interligação, de acesso à propriedade, ou atravessar ou, por exemplo, chegar com a drenagem de água pluvial até o córrego. Então, nesses casos, se você não isso também é um ponto, né? Você vai ter um ponto de supressão. Vamos supor, se a APP ali é toda reflorestada, né, com fragmento, você vai ter que encontrar um ponto que seria o mais adequado, né, teoricamente o de menor impacto, e construir lá a tua drenagem, o teu viário, e isso está amparado pela legislação, desde que você comprove a alternativa locacional, desde que você comprove que não tem outra alternativa, você vai conseguir sim a supressão. Tem um vídeo nosso no YouTube, para quem quiser ver depois, que a gente fala do loteamento Unaitu, que é exatamente isso, né? A gente tinha um ponto ali de cruzamento da travessia da APP, porque o terreno está dividido por um rio, né? Então, para você chegar do outro lado do terreno, você tinha que cruzar o rio obrigatoriamente. A gente cruzou ali num ponto melhor, mas tinha a questão da vegetação, que não dava para ser... que era uma vegetação, acho que de estágio médio, né? Não sei. E aí depois você indicou para cruzar pelo outro lado, que é onde tinha uma quantidade menor de vegetação, e aí acho que já era uma vegetação em estágio inicial, ia ter alguma supressão, mas era bem menos. E
a gente teve que mudar o projeto para terraplanagem, era ruim ter a portaria no outro canto, aí a gente depois teve que atender todo mundo. Mas é um caso interessante para depois, se vocês quiserem assistir, que eu comento um pouco sobre essa questão ambiental, da onde a gente cruzar, né, considerando a questão da vegetação, que é isso que o Gustavo está falando, né, de analisar o melhor ponto. E isso é uma indicação que sempre a melhor pessoa que vai dar é o engenheiro ambiental, né, responsável pelo projeto, né? Qual é o melhor ponto de fazer a travessia? Nem sempre vai ficar ali aonde a gente quer no projeto urbanístico. Eu quero cruzar aqui porque está mais no meio do projeto, né? Às vezes essas coisas não vão, você não vai conseguir ir adiante com isso. Você vai ter um outro conceito para escolher o melhor lugar de fazer essa travessia. Porque senão é uma briga meio perdida, né, com os órgãos ambientais, né, de você só justificar de eu quero por aqui, né, você precisa ter todo esse embasamento técnico, né, para justificar a questão da travessia e da supressão, né. Eu me lembro bem desse caso, né, a gente já estava com um projeto já urbanístico bem desenvolvido, né. E naquela hora eu falei assim, gente, essa questão é que fica tão evidente a alternativa locacional, do ponto de vista ambiental, a alternativa locacional ali naquele ponto ela é tão mais tranquila do ponto de vista ambiental, que assim, considerando a experiência que a gente já tinha aí de vários anos, de vários outros projetos aprovados, assim, ia ser certeza absoluta que não ia ser aceito e que eles iam pedir uma alteração, né? Então a gente antecipadamente já mexeu no isso, projeto. Né? A gente tentou até achar argumentos para dizer que não daria por ali, não daria, mas aí a gente falou, não, vamos fazer um esforço, a gente conseguiu alterar e, pelo menos em função disso, as coisas transcorreram muito bem ali nos órgãos ambientais, apesar de existir uma necessidade de supressão, indiscutivelmente ali a supressão era muito menor e a coisa correu muito bem. É que o Itu ele é um ótimo exemplo assim, de onde a gente tem que reconhecer a questão do urbanismo, até onde que a gente consegue ir nos nossos conceitos urbanísticos para respeitar as outras demandas, né? Porque a portaria ela ficou num canto, então cruzar por um ponto ali era o mais fácil, né? Porque essa é a linha mais reta, o caminho mais curto, né? Esse é o caminho mais curto de cruzar para o outro lado. Mas a portaria teve que ficar num canto por causa da terraplanagem e a parte de cruzar a parte da travessia ali de cruzar o rio ficou mais longe pela questão ambiental e foi assim, né? Teve que achar um desenho para aquilo. Então a gente tem que entender essas restrições, né? Como você falou, a gente precisa mesmo como arquiteto urbanista, a gente precisa entender um pouco essas restrições, tanto ambiental como as questões de infra, assim, mais básicas, para conseguir juntar essas coisas no projeto, porque não adianta a gente bater o pé na questão do desenho, porque o desenho a gente consegue mexer com maior facilidade, né? A gente consegue alterar e fazer encaixar dentro dessas restrições que existem, né? É verdade. Acho que na medida que o urbanista, né, ele considera a geomorfologia, uma série de aspectos, né, para a sua concepção do projeto urbanístico, acho que ele tem que entrar também nesta avaliação os elementos naturais que estão ali, né? Na medida que ele incorpora isso também, acho que naturalmente essas coisas vão ficando mais naturais, né? No processo de criação do projeto, de desenvolvimento dos conceitos, né? Obviamente que o mapa de restrição ambiental ele vai deixar essas questões mais escancaradas ali, né? Mas acho que vai fazer parte do olhar dele também. Assim, não, essa mata aqui, ele já começa né, com a experiência também, já participando dos processos de licenciamento, isso naturalmente já vai fazendo parte dos elementos que ele considera no projeto. Ótimo, tem uma pergunta aqui que é: na região litorânea, áreas próximas à praia, tem alguma lei ambiental? Sempre tem, né? Na região litorânea, sempre tem uma lei específica, né? A gente cortou um pedaço aqui, não entendi só. É o seguinte, a pergunta é: na região litorânea, áreas próximas à praia, tem alguma lei ambiental diferente? Na região costeira, ixi, tá carregando ali.
Vamos esperar um minutinho, mas sim, nas regiões litorâneas costumam ter leis específicas, porque ali tem um outro bioma, Mata Atlântica, enfim, e costumam ter leis específicas, assim como áreas de proteção de manancial. Desculpa, eu tive Voltou, uma caiu, queda de né? energia aqui e restabeleceu. Tá? A pergunta era sobre se regiões litorâneas têm legislação ambiental específica. Sim, tem legislação específica, tá? Da região litorânea. Tem restrições específicas por conta da proximidade da praia e da proteção da vegetação natural da praia, nas que ainda, onde isso ainda ocorre, né? Então, assim, é um ponto de bastante atenção nesses trabalhos, a gente ter essas definições, né, e entrar em contato com com os órgãos ambientais regionais para ver como que eles estão estabelecendo isso, como que eles estão atendendo, como que eles estão considerando, né? Às vezes existe até uma diferença, a legislação ela é colocada de uma forma, mas como que eles estão interpretando. Então é sempre bom, principalmente quando você está de frente para a praia, ter a tratativa, fazer uma tratativa específica lá no órgão ambiental desse município para a gente avaliar direitinho as restrições, como que eles estão entendendo. Tá? Mas também tem as APPs, que recentemente também houveram muitos casos, né, de lotes embargados nas regiões litorâneas, né? São vários os casos de loteamentos que ficaram com os lotes interditados, né? Então tem muita questão, e também até no avanço desses lotes para o interior também, em áreas de mangue, né? Então as questões ambientais ali, elas ficaram bastante em evidência, né? Na área litorânea aqui. Estou falando especificamente aqui de São Paulo, né? onde já Não, mas eu acho que todas acabam tendo específicas, assim como áreas de proteção de manancial, né? Tem outras áreas que também têm leis específicas, né? Além de todas as outras, tem as suas leis isso, né? Áreas de mananciais, né? Áreas de APAS também, né? Áreas de proteção ambiental, todas elas vão trazer legislações específicas, seja no estado, né? Ou seja mesmo no âmbito municipal, né? Aí a gente tem que avaliar, cada uma delas tem especificidades e faz parte, né, desse levantamento prévio que a gente faz, além dessas questões todas que a gente falou, de físico, antrópico e biótico, do levantamento das legislações específicas, né, que incidem sobre aquela área, né? Esse é um outro ponto também que a gente faz e que é extremamente importante. E o que você acha assim, que são os maiores entraves na parte de aprovação ambiental? Assim, o que costuma dar mais problema? O que precisa prestar mais atenção assim, de respeitar? Eu costumo dizer que a aprovação ambiental é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente está sempre sendo surpreendido com alguma coisa. Sempre tem um caso interessante para contar. Mas assim, o que eu poderia citar que alguns pontos de atenção, né, que podem ser entraves, né? A primeira, a gente fala às vezes no bom sentido, né, numa estratégia de licenciamento, né? Porque, veja, existem vários instrumentos de licenciamento ambiental, que vai depender do tamanho, do porte, da localização, do empreendimento. Então, se um empreendimento vai ser um empreendimento mais simplificado, que seria, vamos supor, um processo GRAPROAB, né? Ou se ele já é um licenciamento que vai demandar um estudo ambiental mais detalhado, como um RAP ou um EIA-RIMA, né? E são estudos mais detalhados, que demandam mais tempo, cuja análise também mais criteriosa, é mais demorada. Então, acho que a questão dessa estratégia, da definição do rito de licenciamento ambiental para cada empreendimento, ela é muito importante, até porque por aí você vai se definir também as linhas críticas de aprovação do empreendimento, né? Então, isso eu acho muito importante, né? Às vezes a pessoa está achando que vai ser um licenciamento ali de coisa de 6 meses, 7 meses, 8 meses, e descobre que não, é um licenciamento mais complexo e vai mandar um EIA-RIMA. Então, a gente está falando de 2 anos para uma licença prévia, para depois começar a falar numa licença de instalação. Então, isso pode mudar totalmente a expectativa ou o planejamento desse empreendimento, né? Outras coisas que podem ser entraves, né?
por exemplo, a anuência de terceiros, né? Você pode demandar de implantação de infraestrutura externa, seja porque você não tem córrego na sua área para implantar as galerias de águas pluviais, ou porque você precisa fazer uma interligação da rede de esgoto, ou de drenagem, ou de abastecimento de água, ou mesmo um acesso, né? A área precisa de um acesso, e você precisa de anuência de terceiros, né? Às vezes você pode encontrar uma situação bastante favorável, mas você pode encontrar terceiros que não estejam interessados em dar anuência, em facilitar a vida da pessoa. Então, isso é uma ingerência, né, que acaba ocorrendo no licenciamento, né? Uma outra questão são os passivos de contaminação, né? Se você tem isso, você vai ter que fazer uma avaliação, vai ter que fazer eventualmente uma remediação, até que você tenha uma declaração de uso da CETESB de que ela está apta para aquela finalidade que você quer ocupar a área, com loteamento, seja comercial, seja residencial. Então, também pode representar um grande entrave se você tem um passivo. Uma outra questão importante se você tem uma necessidade muito grande de supressão de vegetação, porque os órgãos ambientais nunca veem com bons olhos grandes supressões, né? Tentam evitar ao máximo, e você também vai ter uma necessidade de compensação também, que às vezes pode trazer algum tipo de dificuldade, inviabilidade, né? Outra questão... E essa questão da supressão, só te interrompendo, quando é uma análise que tem que ser feita ao mesmo tempo, né? Tipo, eu vou suprimir isso e você já tem que saber onde você vai compensar, né? Isso, se você deixar para depois, você pode não... Depois quando você fala, mas eu não consigo compensar isso, né? E aí, às vezes, você já precisa apresentar isso, né? No seu licenciamento. O que você está cortando e onde você está compensando. Então, você já precisa saber se vai ser ali ou não. Exato. Porque você tem que ter anuência, você tem que ter um lugar, você tem que comprovar que você vai conseguir compensar, né? Outra coisa também é a incidência, por exemplo, de uma poligonal de mineração na sua área, né? Então, no licenciamento, caso você esteja lá no processo de licenciamento e existe uma poligonal de mineração incidindo na sua área, a CETESB vai querer uma garantia de como que esse interesse, né, de uma mineração com o interesse do empreendimento, como que eles vão conversar, como que isso vai ser viável, né? Então, também isso pode representar um entrave, né? Só para exemplificar, eu participei de um loteamento, né, do licenciamento de um loteamento que tinha uma poligonal de mineração de água mineral no interior do empreendimento. E de acordo com o processo, né, que a gente consultou e tudo mais, já estava produzindo água mineral, né? E na área era um pasto, né? Não tinha produção nenhuma de água mineral, né? E aí a CETESB falou, não, eu quero uma declaração aqui do dono da mineração de que ele não estava fazendo essa atividade. Aí eu falei, poxa, mas vocês foram lá comigo, não existe essa atividade lá. A gente descobriu que, na verdade, existia um erro na coordenada da poligonal e ela estava caindo sobre o loteamento, sem que houvesse, né? E aí a gente levou essa questão para o DNPM, o DNPM estava lá com uma dificuldade precisava que o interessado era uma grande engarrafadora, que também estava um acesso complexo, né, ali dentro. Enfim, demorou praticamente um ano e meio para resolver essa situação, para a gente tirar uma licença de instalação por uma mineração que não existia. Era uma mineração cujo erro, existe um erro da digitação da coordenada da poligonal. Então, só para você ter uma ideia de como, às vezes, aparece alguma surpresa, de como isso pode representar um entrave para o licenciamento, né? Enfim, outra questão, acho que é importante dizer, é que às vezes a gente começa, por exemplo, fazendo uma avaliação ambiental de uma propriedade, e aí a propriedade tem lá questões ali de matrícula para serem resolvidas, retificação de matrículas, desmembramentos e tudo mais, e passa-se ali 2, 3, às vezes 4 anos, né? Até que a gente retome esse projeto e ele esteja pronto, né, para que a gente possa avaliar. E aí,
às vezes a gente já tinha pensado já num projeto urbanístico, já tinha pensado nas áreas verdes, os fragmentos já tinham sido mapeados e tal, só que às vezes nesses 4 anos, uma área que vai ser urbanizada, muitas vezes ela estaria, digamos, um pouco abandonada, né? Você não está com uma atividade agrícola, isso, tudo que acontece ali representa um custo sem receita, né? Você tem que manter o pasto bem batido, só que às vezes existem regenerações que vão acontecendo, né? Então, árvores que não tinham sido mapeadas aparecem, o fragmento de vegetação que tinha tantos metros quadrados, às vezes é o dobro já do tamanho, o estágio inicial agora já virou estágio médio, né? E aí, todo o projeto urbanístico, toda aquela viabilidade que tinha sido feita, ela se modifica, né? E a gente tem que fazer um novo trabalho e uma nova adequação do projeto. Então, esse também, às vezes, pode... O tempo, né, às Do vezes, por desenvolvimento. conta de alguma questão burocrática que se leva, às vezes pode trazer também uma modificação das questões, e isso representa um entrave também, pode representar um entrave. Até às vezes a legislação tem alteração, às vezes a legislação ambiental, né? Quando passa um período muito longo. E aí vai valer a que for mais nova, né? Se você não tiver dado a entrada ainda no projeto, mesmo que seja para uma pré-análise, vai valer a lei mais nova, né? Mesmo que você tenha feito a viabilidade aqui atrás, você não deu a entrada, você não garantiu a lei, vai valer o que for mais novo. Às vezes eles até seguram, né? Quando eles sabem que eles vão sair. Ah, mas às vezes eles também seguram quando eles sabem que vai sair uma lei nova, né? Eles não te dão diretrizes, nada para sair com a nova lei, né? Eu já vi isso acontecer, de segurar. Isso assim, também já aconteceu com a gente. Ou até ele já dá uma analisada, já considerando a lei que ele já sabe que já está lá para sair, para ser publicada. Né? Então, isso já aconteceu com a gente. Né? Até com o plano diretor isso acontece também, né? Sim, às vezes ele já sabe que o plano diretor já está praticamente pronto, vai ser publicado, né? E aí a análise já começa a ser feita de acordo com essa nova intenção. Deixa eu pegar uma outra pergunta que apareceu aqui, que é: o licenciamento ambiental é analisado dentro da prefeitura e GRAPROAB? Se for o caso para loteamento, eu não sei se eu entendi direito, mas acho que ela quer saber aonde que é feito o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento... Não pode falar. Então, o licenciamento ambiental para loteamento, normalmente ele é feito pelo Estado, né? Existe a CETESB, que é no caso de São Paulo, mas existem as respectivas dos outros estados, né? O órgão estadual ambiental, né? E muitas vezes ele faz o convênio com o município para que o município também possa fazer o licenciamento ambiental. Então, dentro dessa proposta, ele elenca as atividades que estão passíveis de licenciamento dentro do município, né? Eles tentam descentralizar um pouco para tirar um pouco também a carga, né, de análise da CETESB, né? E no caso aqui de São Paulo, e passa para o município alguns licenciamentos de baixo impacto, né? E, enfim, aí vai depender um pouco da estrutura da Secretaria do Verde, ou da Secretaria Ambiental de cada um dos municípios, né? E tanto que eles, enfim, a capacidade deles de analisar, a equipe, o tamanho dessa secretaria, o tanto que ela pode absorver dessas atividades, né? Então, geralmente, algumas atividades eles acabam assumindo, né? O município. Mas a parte de parcelamento do solo, via de regra, ele é feito pelo Estado, aqui no caso de São Paulo, pelo GRAPROAB, né? É assim que assim que ficou desenhado, né? Aqui no estado de São Paulo não tem nenhum lugar que o licenciamento acaba sendo na prefeitura, né? Nem se for muito pequeno o loteamento, não, acaba indo tudo para o GRAPROAB. Do parcelamento do solo, sim, acaba sendo no GRAPROAB. Agora, as incorporações, alguns municípios já fazem o licenciamento, né? Mesmo incorporações grandes, né? Obras grandes, incorporações, eles fazem no município. Agora, já fazem no município. Agora, o parcelamento do solo é que ficou, via de regra, no Estado mesmo. Eu, pelo menos, não conheço um município que faça o parcelamento do solo. No município.
Só no município não, né? Vai tudo para o GrabFab também, né? O que às vezes acontece, tem acontecido agora, eu falo assim, eu faço o licenciamento do parcelamento do solo no município, mais a autorização das árvores isoladas no município. Existe lá um acordo, né, entre o órgão ambiental estadual e municipal, então fica uma parte, digamos assim, do licenciamento no município. Ele seria, então, responsável para avaliar, autorizar os lotes de árvores isoladas dentro dos lotes, né, por exemplo, somente dentro dos lotes, e as compensações necessárias. E aí a CETESB ficaria, né, nesse caso, responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento e das autorizações de intervenções de APP, supressão de vegetação, para a implantação da infraestrutura urbana, única e exclusivamente. Aí, o que já dentro de lote, em alguns municípios, isso acaba indo para o município. Né? Mas não são todos os municípios, não. Alguns estão fazendo dessa forma. Certo. Gente, já está quase acabando o nosso tempo. Falta aqui alguns minutinhos. Foi uma conversa... Passou rápido, né? Tinha mais coisa até para perguntar e falar. A gente pode marcar um outro dia de novo. Não, é sempre super bom trazer outras pessoas aqui para conversar sobre isso, justamente para trazer essa informação que a gente precisa prestar atenção na hora de desenvolver o nosso projeto de loteamento, né? E essa questão ambiental, ela é muito importante e como ela é a base, né? O terreno está ali com todas as questões ambientais, é um ponto que a gente precisa entender mesmo que conceitualmente, para conseguir ter as melhores escolhas, né? De ocupação, de um traçado, né, para não cruzar a PP no lugar errado, né, não ter nenhuma ingerência que depois vai dificultar, na verdade, a aprovação do nosso projeto, né. Às vezes, na questão do projeto urbanístico, a prefeitura às vezes não pega isso, né, se a gente faz, por exemplo, uma travessia, sei lá, que tá numa área de mata, enfim, a prefeitura vai olhar e ela é capaz de te dar uma anuência prévia, emitir diretrizes com a travessia naquele lugar errado. Se você colocar uma rua colada na APP, que não vai caber talude, a prefeitura não vai analisar aquilo e falar, não, aqui não vai interferir na APP. É capaz dela dar, mas depois, na hora que chegar no ponto da aprovação ambiental, aquilo não vai passar, né? Então já tem que ser... a gente já tem que analisar isso previamente, né? A gente tem que ter essa consciência, né, na hora de projetar e essa conversa, né? Conversar sempre com as pessoas que estão desenvolvendo o projeto, isso é muito importante, né? Ter essa interação, né, para ir trocando as figurinhas no meio do projeto para chegar na melhor proposta de projeto. Sem dúvida, né? Quanto mais a gente puder conhecer e puder apresentar um projeto urbanístico, né, que atenda as questões ambientais da legislação, a visão do Estado, a gente acostuma, né, a olhar com os olhos dos técnicos lá que vão fazer a avaliação, né? De tanto que a gente já discutiu, de tanto que a gente já avaliou, às vezes até a gente não concorda muito com um determinado entendimento da legislação nesse ponto específico ou no outro, mas eu sempre digo, não vale a pena você ficar também, às vezes, né, num braço de ferro, não, mas aqui a legislação... Não, assim, às vezes o legislador pensou alguma coisa na hora de fazer a resolução, né, escreveu, aí o técnico leu um pouco diferente do que ele imaginou, enfim. Mas a gente, com a experiência, né, acaba entendendo qual que é o olhar dele, né. E eu acho que um ponto importante para a gente avaliar é o seguinte, o técnico ambiental, ele responde pela licença que ele deu, né? Então, ele tem que estar seguro, daquilo que ele está licenciando. E faz parte da gente avaliar o projeto urbanístico e falar, poxa, esse ponto aqui ele não vai estar confortável, né? E se ele não estiver confortável, você pode saber que ali é um ponto frágil do projeto, né? Porque ele não está confortável, amanhã alguém pode questionar, poxa, aqui, sei lá, o Ministério Público está entendendo que existiu um favorecimento, não observou determinada legislação. Então, é isso que a gente tem que sempre estar preocupado, né? De apresentar um projeto onde as pessoas que vão analisar estejam seguros das aprovações que eles estão dando, né? Obviamente que também não podemos... a gente tem que ter
Não vamos fazer alguma coisa mais restrita do que a legislação. Sim, né? sim. Senão também já existem muitas restrições ambientais. Já tem muita restrição. Né? Mas acho que se a gente tiver isso em mente, né, e conseguir transmitir isso para os projetistas, tanto do projeto urbanista, o projetista urbanista, como também os projetistas de infraestrutura, aí eu acho que a gente está indo num bom caminho, né, de aprovação. Tá ótimo. Então, Gustavo, super obrigada pela sua presença. Foi ótimo a nossa conversa aqui. Quem sabe a gente te chama de novo para conversar outras coisas de ambiental, sempre tem assunto. Obrigada. E, gente, então é isso. Até a próxima semana. Para quem gostou aqui desse vídeo, dessa live de hoje, a gente depois vai deixar ela lá no YouTube, compartilha, passa aí para o pessoal, para os arquitetos e para os engenheiros que trabalham nessa área, para divulgar aí, a gente compartilhar conhecimento é sempre importante, tá bom? E